Caríssimos irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor nosso Deus, que nós poderíamos vivenciar a graça do Espírito do Senhor que nos conduz para o traço da santidade. A santidade do Senhor, Ele nos apresenta como se aproximar, e deveríamos ter o cuidado para se aproximar de Deus e não perder a visão de Deus. Nós, por inato, já somos aproximados de Deus, desde o ventre de nossa mãe, que nós já temos uma grande aproximação do Senhor, porque nós somos sopro de Deus. Nós somos vida que Deus nos deu. Nós somos espírito não do mundo, mas somos espírito de Deus. E por ser espírito de Deus, é que somos todos conduzidos ao caminho da santidade. Pelos desvios que nós encontramos na sociedade, e ela vai se corrompendo, e você vai criando necessidade, você vai se afastando de Deus. Aquela pessoa tão pura começa a ser impura, porque ela começa a entrar num retiro que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a sociedade, tem a ver com a beleza da vaidade do mundo, e se esquece da santidade de Deus. É por isso que nós olhamos a primeira leitura, aqueles que se aproximam, e ao mesmo tempo aqueles que desprezam e fogem de Deus. E hoje nós temos pessoas assim, querem se aproximar da palavra de Deus para o ter. Mas não é para o ter a santidade, é para ter bem materiais. E aí se caminha achando que está com Deus. E Jesus vai chamar logo, imediato, no seu evangelho, quando ele fala na palavra hipocrisia. E tem pessoas que montam esse cenáculo de hipocrisia, um cenário bem bonito. Ele consegue exatamente fazer uma imagem tão marcante, só que não consegue segurar porque não é dele. Você só consegue a humildade se for dada pela ação do Espírito Santo. E a humildade é fácil de adquirir ela. Você vai adquirir a humildade na oração. Na oração você adquire a humildade, a simplicidade. É que você começa a meditar e começa a ouvir a voz de Deus. Mas quando nós queremos ouvir a voz do mundo, procuramos o melhor carro, a melhor casa, o melhor estado de ser, e tudo é desejado que seja o nosso nome, porque nada tem a ver com Deus. O Deus está sempre ligado na hipocrisia que eu criei, que eu quero manter, mas não quero viver os mandamentos do Senhor. É por isso que o mandamento do Senhor é mandamento de amor. E é bem amor quando nós olhamos o que Jesus apresenta para nós, a nossa vivência, como deve vivenciar. É não estar julgando. E ele vai dizer, não julgue, porque quem vive o ato da hipocrisia, ele julga demais as pessoas. Ele consegue ver pecado demais nas pessoas, mas não enxerga o dele. O dele é guardado em uma caixa e muito lacrada. Ele consegue ver a grande vantagem que tem que ter compaixão de pobre, de pobre, de pobre, e ele não tem nada a ver com os pobres. Simplesmente, olhe, é a melhor roupa, é o melhor calçado, é o melhor prato de comida, é o melhor restaurante, mas fala de pobre. Porque simplesmente é como Nossa Senhora nos diz, né? Ela coloca isso bem marcante, está dentro de nosso estatuto, que ela vai dizer, cuidado, para que tudo não seja para os pobres e nada vai para os pobres. Pede tudo em nome dos pobres, né? Então é a pobreza, mas nada vai para os pobres. Nada chega na mesa do pobre por aquele que está dizendo que é para a pobreza. A pobreza é quando nós olhamos que vai para os pobres, como Francisco de Assis. Até um pedaço de pão que pedia esmola, dava para os pobres.
dormia com fome, aí é viver ato de pobreza, olhando só para os pobres. Então nós, para vivenciar algo de pobre, tem que entrar exatamente no desapego total, para que se possa viver essa chama pelos pobres. E por isso nós pedimos e suplicamos ao Senhor para que não entramos na hipocrisia. Não queremos ver aos pecados, porque nós, como filhos e filhas de Deus, nós não fomos chamados e nem criados por Deus para estar em grandes banquetes de julgamento. Nós precisamos de olhar, porque só há uma pessoa que tem capacidade de julgar, é Jesus. O restante não tem. Então tá que nós olhamos na dimensão da Trindade, o Pai é um grande criador de todas as coisas, mas entrega para Jesus. E Jesus, com a sua simplicidade, ele diz, tudo Pai me deu. E diante de nós olhando a grande sabedoria do Espírito Santo, ele não julga ninguém a não ser ensinar para a santidade. A pior prostituta, ele consegue levar aos pés de Jesus para que ela possa receber a graça de Deus. É ele que conduz, mas ele não está para julgar, ele está para santificar. E nós estamos para rezar. O Senhor não chamou ninguém para dizer assim, venha, se aproxime para estar julgando, mas para estar rezando. Precisamos muito de rezar um por outro. Quando nós medimos a medida que o nosso irmão precisa de oração, aí vimos que temos uma trave no nosso olhar. Não olhamos o tamanho do pecado do indivíduo. Vamos olhar que ele está precisando de oração. Quanto mais grande ele tenha pecado, rezamos. Para que a gente não olhe e quando pensar que não esteja doutorado no pecado dos outros e se perdendo. Então nós precisamos rezar e pedir ao Senhor, dai-nos a graça, Pai Santo. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, para eu não cair na mesma cilada que fulano está. Pedir ao Senhor, rezar por ele e cuidar exatamente da tua casa, da tua santidade, da tua perfeição. Mas nós olhamos que algo que Jesus vai mostrar, diante também dos valores que nós temos, ele mostra algo deste pecado. Né? E ele vai dizer que a base do pecado, o perigo não está, não é o pecado, é a sentença de Deus. Porque Deus coloca sentenças nas pessoas. Deus não é aquele, ele vai dar sentença. Ele pode te sentenciar ao purgatório, ele pode te sentenciar também ao inferno. E isso Jesus dizia ontem abertamente, que nós deveríamos ter o grande cuidado, para que não sejamos temente aos homens e não temer a Deus, que esse nosso Deus é quem dá a vida, esse nosso Deus é quem nos salva, esse nosso Deus ninguém tira a vida que ele dá. Agora cuidado, por causa que ele tem toda a capacidade de tirar a própria vida e a determiná-la. Mata o corpo e a mata a alma. Mas o homem só consegue tirar o corpo. Ele não consegue tirar a vida eterna. Ele tira a vida que está no corpo, que vai à sepultura. Então nós olhemos quanto Jesus nos apresenta para que nós, como filhos e filhas de Deus, aprendemos a viver com cuidado para não pecar diante daquele que lhe gerou, diante do que conduz à santidade, que é o Espírito Santo, diante de um Rei glorioso que vai te julgar com misericórdia, mas dizendo sempre que a sua justiça é perfeita. E nós precisamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê a graça de não entrar exatamente na hipocrisia, na falta de amor pelos irmãos, na nossa falta de oração. E nós não temos o dever de olharmos nem aos nossos pais, poderíamos ao se pegar, porque o que temos que se pegar é a Deus.
para que na hora que nós queremos algo para nossos pais, venha com abundância, porque nós estamos pegados a Deus. Mas se nós ficarmos sustentados em nossos pais e esquecer de Deus, estamos perdidos. Porque eles são fruto do fruto de Deus, do qual deram fruto para que nós também tornamos fruto de Deus. E por sermos esse fruto marcante, cultivamos o olhar, a simplicidade, o carinho afetivo familiar e dizemos, entremos, porque o Senhor também é esse, Pai que abraça, que ama. Não tem uma pessoa que tem um carinho mais afetivo pela humanidade que Deus, porque perdoa pecado toda hora. E é perdoando por causa desse carinho que Ele tem. E Ele olha diante da graça, ainda tem a função de colocar uma pessoa da sua graça, da plenitude, para cuidar e orientar de cada filho e filha. O Espírito Santo. É soprando direto, não faz isso. É o Espírito Santo mostrando que você não pode entrar nessa linha. E o Espírito Santo dizendo que você está entrando na fornalha. E assim você tenha oração. E nós precisamos de entrar e dizer assim, entremos no redil de Deus. Encontramos a beleza do Senhor. E por encontrar a beleza do Senhor é quando você se detém as vidas das vidas daqueles e daquelas que deram a vida pela igreja. E nós não vamos ficar a distante. Cada dia se aproximamos do banquete da vida, deste banquete da Eucaristia. Deveremos olhar que não temos hipocrisia. Quando nós batemos no peito, batemos com coragem a dizer não tem hipocrisia em nossa vida. A nossa fonte que sustentamos é a Eucaristia. Nós temos o alvo e não queremos olhar o cisco do olho de ninguém, a não ser a perfeição e a santidade de Jesus Cristo na Eucaristia. É o que nós queremos ter. Queremos estar próximo deste bom pastor, Senhor da vida, que nos gerou e nos deu vida e permanece diante de todos os momentos de dificuldade, Ele é o autor de nossa vida. Ele não deixa de ser. Se há um pedaço de pão, se há um pouco de vinho, mas nós olhemos que nós não temos nem um pedaço de pão e nem um pouco de vinho. Nós teremos o sangue de Jesus e teremos o corpo de Jesus. Não trocamos a palavra de Jesus pela palavra de quê? Dos homens. O Senhor Jesus vai dizer para nós que aqui é meu corpo, foi Jesus que disse. Não poderemos tirar essa essência da palavra verdadeira de Jesus. Não podemos de maneira nenhuma tirar esse algo que o Senhor diz, este aqui é o meu sangue. Este sangue que será para purificação, derramado para purificar. Que bonito Jesus. Apresenta tão lindo sobre o seu sangue no cálice, que ele já está falando do momento da sua crucificação na cruz. Derramar para purificação de todos. Então todos aqueles que acreditam no Senhor serão purificados pelo seu sangue. Ama, professa e acredita. É por isso que nós temos uma igreja que tem mais de 2000 anos, que não perde o olhar, a essência, a graça da Eucaristia. Porque não celebramos olhar diabos que nos venha o trazer a hipocrisia. Nós celebramos a docilidade do coração de Jesus, da perfeição da graça do coração de Maria, porque estão os dois unidos, formada a grandeza, pilastra da Santa Eucaristia. Quando nós olhamos, a dizermos que bom Senhor, olhamos para o Senhor, enxergamos ao Senhor, não entramos no redil da hipocrisia, porque no teu coração
é a grande Eucaristia. No coração de Maria é o tabernáculo que guarda a Eucaristia. Então é um encanto para a nossa vida. Não poderemos nunca perder esse olhar. Tem algo bem marcante. E não é um tabernáculo construído por qualquer. É um tabernáculo construído pelas mãos do Deus Criador sobre todas as coisas. Não é uma Eucaristia construída pelo desejo humano, mas é uma Eucaristia construída, realizada, instituída pelo desejo divino. E esse desejo divino, sempre olhamos e dizemos, não tem outro autor, não tem outro Criador, a não ser Jesus. O grande desejo desse nosso Deus, ao chegar e o celebrar, por mais que estivesse sendo traído, mas não tiraram a alegria, a perfeição, o seu olhar, a sua sabedoria, o seu desejo, a sua santidade de instituir a Eucaristia. E por isso se encantamos por ela. É ela que está dentro de todo esse conteúdo. Não deixamos o Senhor para seguir a ninguém. Seguiremos ao espaço de adorá-lo e amá-lo. Seguiremos ao espaço de ter a graça desse Espírito Santo em nossa vida diante da Santa Eucaristia. Seguiremos esses passos marcantes que olhemos a presença de Cristo vivo e ressuscitado diante da Eucaristia. Olhemos para esse tabernáculo cada dia, a perfeição da Virgem Maria. Então glorificamos a Deus, a dizermos, Senhor, qual é o lugar que nós se fechamos e ficamos em casa com medo da pandemia? Aí a resposta nós vamos dizer, se feche no coração de Jesus e no coração de Maria. Fica trancado, fica nessa casa. E é essa casa que tu vai te manter, nesses dois corações, do qual está a beleza da Eucaristia, do qual está o tabernáculo da Eucaristia. Te veste da misericórdia, do coração de Jesus e do coração de Maria. Olha para frente, olha que tem quem te gerou, olha quem tem que te deu saúde e te dá paz. Então vamos se fechar a dizer, eu quero simplesmente ficar em casa, mas nem em casa no coração de Jesus e de Maria. Não é em templo fechado, construído pelo homem. Eu quero o templo construído por Deus, porque eu vivendo com a cobertura preenchido desses dois corações, eu posso viajar para qualquer lugar. Posso ser aquele Daniel que entrou na cova dos leões. Diga assim. É desse jeito que a gente entendeu. Hoje eu estava dizendo, se tem, eu não sei, que talvez eu já tenha pegado esse bicho do coronavírus. Porque ontem eu conversava com a menina e eu confessei, disse que não pode, eu confessei sem máscara. Aí ela estava contaminada, né? E eu confessei ela sem máscara. Ainda para completar conversando, no final, Deus te abençoe, e ainda beijei a mão dela e ela beijou a mim. E aí, eu não sei. E ela no outro dia já foi pedir socorro, e chegou, já estava pensando que era gripe, de gripe não era gripe, era o coronavírus. Se tratou em casa e ontem ela estava conversando comigo e contando uma história para mim e para outra amiga de lá. E eu olhando assim, como é belo a gente olhar e acreditar naquele que é o nosso Salvador. A alegria foi essa, não foi na alegria de ela ter contado a história. A minha alegria foi de contar com a presença de Deus. E é bom ter a presença de Deus. E por isso que eu digo, só quem nos segura é esses dois corações. Esse coração dessa mãe rosa mística, que é cheia dos mistérios de Deus. Quando nós queremos descobrir, ela já sabe de outro. E ela sabe de tudo que se passa dos mistérios do Senhor. Não tem nada escondido. Então ela sabe de tudo. E é essa mãe que nós acreditamos e vivenciamos e perguntamos qual é o medo que deveríamos ter. Jesus, São Paulo, já diz isso para nós. Se eu tenho Deus, eu vou temer a quem? Se nós carregamos
a graça desse Espírito Santo, deveremos louvar e bendizer o Senhor. E voltar a dizer, não quero a hipocrisia, não quero olhar a trave que está, nem o cisco lá no olho do meu irmão, nem a trave que esteja do meu olho, mas eu quero olhar a misericórdia de Deus, rezar por aqueles indivíduos, e não é porque nós vamos rezar, porque a gente não esteja vendo pecado. É que a gente está vendo fulano no abismo. Agora a gente só não pode olhar a trave, é bom olhar, para não ficar agora tu arrumasse. Ele está no pecado, ele já está condenado. Aí é onde está. Isso aí é que nós não olhamos a trave nossa. Que Jesus disse que nós não podemos. Mas que nós dizemos assim, olha, temos que rezar que ele está se acabando. Ele já está nas profundezas e vamos arrastar em oração. Aí é outra função de ser irmão. Então precisamos desta graça de vivenciar e dizer, quero ter essas duas pilastras em minha vida para que, quando eu me encontrar, para aqueles que não gostam de Nossa Senhora, quando eu me encontrar com a imagem de Nossa Senhora, eu me ajoelho diante dela. Porque toda vez que eu olho para a imagem da Virgem Maria, só me lê, eu passo por ela, sempre dou um beijo. Quando eu lanço um beijinho para ela. Também dou para Jesus. Eu me ajoelho e dou um beijo para Jesus, porque ele é lindo demais. Toda vez que eu saio e olho para Jesus, ele merece um beijo. Então nós olhemos que diante onde se escondemos nessa beleza. Mas por que o Senhor vai se ajoelhar diante da imagem? É por causa que diante da imagem de Nossa Senhora, quando eu me aproximo, eu consigo imaginar e ver a beleza de Jesus no ventre de Maria. E aí eu vejo que é o primeiro tabernáculo criado pela divindade de Deus para colocar a perfeição da graça do Verbo de Deus que nós hoje trazemos chamado Eucaristia. Por isso que Maria não é uma deusa, mas é um grande tabernáculo em toda a história da humanidade e da igreja, carregando Jesus no coração, no seu ventre, e por isso dizemos, o tabernáculo da vida de Jesus sempre foi e será eternamente o coração de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.